Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Arena CBN. Oferecimento Cortag, 30 anos, com você, construindo o mundo. Com Antônio Lupi. Olá, boa tarde, 4h09. Uma excelente semana para você que está acompanhando a programação da CBN Campinas. A partir de agora está no ar o Arena CBN. A semana começa de uma forma nervosa, de uma forma tensa e ao mesmo tempo de uma forma tranquila, porque deu tudo certo. No final deu tudo certo para os nossos filhos, como gosta de falar Carlos Eduardo de Freitas. Ponte Preta e Guarani estão vivos em busca de 2 vagas na Série B de 2026. O probleminha é que eles conseguiram cair no mesmo grupo, ou seja, o cenário, os dois podem subir, nenhum dos dois pode subir, Guarani pode subir, Ponte Preta pode subir. E além disso, tem o Náutico e o Brusque no grupo dos times de Campinas. Isso vai dar muito assunto até o fim da semana. A data ainda não foi divulgada pela CBF, mas tudo leva a crer que deve acontecer no jogo no final de semana. Sábado, domingo, vamos aguardar. Tem muito assunto pra gente falar também de Campeonato Brasileiro. Teve clássico, mas ninguém venceu. O Corinthians empatou com o Palmeiras, o São Paulo perdeu pro Cruzeiro. E no jogo Santos e Fluminense, o que ficou mais marcado foi a briga dos então amigos Neymar e Paulo Henrique Ganso. Que fase, hein? 4h11. Calma, garotinho. Menino Ney tava tenso, hein? Nem ia pro jogo, cara. E de repente apareceu lá. Fala, Carlota. Boa tarde, boa semana, Opa, Antônio Lupe, pra todos nós, boa tarde a você, boa tarde, ouvinte CBN. Brothers, aí depois tiraram foto e o Neymar foi abraçar Thiago Silva, tirou foto com Paulo Henrique Ganso, foi aquela festa, né? O mundo do futebol, ele é maravilhoso. E vamos lá, vamos fazer uma resenha aí, falar muito desse derby, falar dos jogos do final de semana. Palmeiras com problemas, né? Palmeiras não sei o que acontece, não consegue vencer o Corinthians, não sei o que está acontecendo com o Verdão. Teve a chance de se aproximar do Flamengo, mas não conseguiu. Se vocês soubessem o que acontece nos bastidores, vocês ficariam abismados. Nem te falo. E aí, Fábio Scheibe, boa tarde, boa semana. E aí, Lupi, muito boa tarde, ouvinte CBN também. Semana de decisão já na Série C, né? Mal começou a primeira fase, a segunda fase já tem uma decisão, já tem um derby pela frente. O Carlão tá rindo de nervoso aqui, que essa semana o bicho vai pegar aí em Campinas. Mas foi muito legal pra cidade, né? Os dois se encontraram no mesmo grupo, teremos 2 derbys aí pela frente. Não sei se foi bom pros times exatamente, né? E hoje, dia 1º de setembro de 2025, é um dia especial para um clube gigante do futebol brasileiro. É o clube. É o clube que muitos torcedores levam essa paixão estampada no peito. Que coisa linda. Um clube que, aos 4 cantos do Brasil e do mundo, você fala o nome desse time e imediatamente o pessoal sabe de tudo que passou. Solta o hino do aniversariante do dia, Bolacha. Bom dia, Bandido Noroeste. Parabéns,
Noroeste de Bauru, que hoje completa mais um ano de vida, né? O Norusca. 115 também, 115. 115 anos de glória, tradição. Maquininha vermelha. Maquininha vermelha. E esse ano, olha, passou um grande sufoco no Campeonato Paulista, mas garantiu a permanência na primeira divisão, né? Esse final de semana não foi muito bem, acabou perdendo pro União São João, tá eliminado da Copa Paulista, mas é um time com muita tradição, né? Deu projeção a Richarlison, Alexandro, Leila, Baroninho. O atacante que foi pro Corinthians depois, Liedson. Quem? Dois nomes Luciano lá. Bebê? Não, dois nomes. Luciano não. Gigante. Otacílio Neto. Otacílio jogou Neto. na ponte. Nossa, o Otacílio, né? Chutava forte, né? Canhoto. Como não falar do dia 1º de setembro e não lembrar do Noroeste, Grande Norusca. né? Não é esse? Não é esse time? 1º de setembro é aniversário do Noroeste. Achou que a gente ia esquecer, né? Timão. Como pode ser tão Que lindo, coisa né? linda, né? Aliás, eu tenho uma história pra contar. Quando eu era pequeno, na casa da minha Na avó. casa da sua avó, os ônibus chegaram. Carlão Ai, de Freitas. Gaviões da Fiel, que coisa linda. Ainda não Ei, sabia Coringão. o que era o futebol até então. Né? Eu me apaixonei pela Apaixonou pelas pujança cores, da né? torcida do Corinthians. Que coisa maravilhosa. Parabéns ao Timão, hein? Parabéns, Corinthians. Parabéns ao Corinthians. 115 anos também. Ontem, o torcedor ganhou um presente, né? Porque assim, se você for colocar na ponta do lápis, não perdeu pro rival em algumas oportunidades. Nos confrontos, o Corinthians saiu vitorioso em 2025, quando o assunto é clássico contra o Palmeiras. Venceu no Campeonato Paulista, título pro Corinthians. Eliminou o Palmeiras do campeonato da Copa do Brasil. No confronto de ida, o Palmeiras ganhou do Brasileiro, na volta empate, no Paulista primeiro 1-1. 1-1. O Estevão perdeu o pênalti. Então o Corinthians só perdeu uma vez pro Palmeiras esse ano. É. O Corinthians perdeu Só uma em vez. Barueri. Só em Barueri no turno, né, do Campeonato Brasileiro. A ida. Foi quando o Memphis Depay deu aquela saída estranha, né? Que o Paris Saint-Germain adota muito, né? Sai a bola, o cara chuta pra lateral pra fazer a famosa marcação alta. Aliás, então hoje, já que é aniversário do Corinthians, torcedor do Timão, pode mandar mensagem mandando Grande parabéns pro Corinthians. 991869070. O nosso WhatsApp já está liberado, 991869070. Se você quiser falar da classificação de Ponte Guarani, também pode ficar à vontade, porque o espaço é seu, torcedor. E também tem para os torcedores do São Paulo, do Santos, do próprio Palmeiras. Pode mandar mensagem. Aliás, hoje nós fizemos um enigma. Ih, ai. Engasgou, cara. Foi só falar do Corinthians, Caramba! né? É o cafezinho, velho. Assustei agora, hein? É o Café Timão. É o Café Timão. Nossa, cara. Ó, é o seguinte, vamos então com o nosso... Hoje tem, porque é um dia especial, né? Claro. Quem é o jogador? Claro, who is the player? Exatamente. Ó. E esse jogador, é claro que fez história no Corinthians, mas não fez história naquela primeira prateleira. E pra você que tá ouvindo a Arena e quer participar dessa nossa interatividade, certo, Carlão? Sim. Dê dicas, cara, dê dicas. Vamos às dicas então, Fábio Scheibe. Sexta-feira o Carlão que deu as dicas todas erradas, né? Os caras acertaram com 10 minutos de jogo. Mas hoje eu chamei a responsabilidade. Claro, Falei, não, você tem falou que que o ser. cara tinha sido campeão, o Fábio Scheibe foi lá e falou, não, foi. ele foi campeão com o Palmeiras. Mas hoje é o seguinte, hein? Esse jogador que nós separamos, ele foi... O quê? Ele foi campeão com a seleção brasileira. Atenção, hein? Foi campeão com a seleção brasileira. Rivelino. Fez parte de uma das grandes conquistas do Corinthians. São várias, mas uma... Em especial. Ele estava lá. Sim. E ele é um defensor, ou seja, é goleiro, lateral ou zagueiro. Boa. Então, um defensor que fez parte de uma das grandes conquistas do Timão e foi campeão vestindo a camisa da seleção brasileira. Quem é esse jogador que deixou seu nome na história do Corinthians? 19991869070 é o WhatsApp do Arena CBN, que está no ar com os trabalhos técnicos de Eduardo Rodrigues, o Bolacha, torcedor do São Caetano, e ao lado dele, Samela Deep, coordenando o streaming. Ela que não torce pra clube algum. A gente volta já já depois do intervalo. Arena CBN.
4h19, você está na CBN Campinas, o Arena CBN está no ar, Carlão de Freitas, F5 a todo momento no site da CBF, Então. para saber se está definido ou não a data do clássico entre Guarani e Ponte Preta. Ainda não saiu, a gente está na expectativa aqui, vira e mexe, aparece alguma coisa, mas de definição nada de Guarani e Ponte Preta no próximo sábado, no próximo domingo. Na próxima segunda? Segunda eu acho difícil. No próximo final de semana. Acho que é final de semana, 6 ou 7. Se tivesse que depositar as minhas fichas... No sábado, né? Eu depositaria, de 10, eu depositaria 5 no sábado e 5 no domingo. E eu acho você? que um pouco mais no sábado. Acho que 6 no sábado. 6 no sábado? Pô, Carlão. Tudo bem, e você, Chaibe? Eu acho que vai ser domingo, viu, cara? Feriadão. Dia 7 de setembro, né? 7 de setembro. Feriado. Você já fez parte de alguma fanfarra? Já fez, Lupe? Fanfarra? Aliás, 7 de setembro. ainda bem que você me lembrou, eu esqueci. Não fiz. Eu Você também fez? não. Você só cantou lá no coral. No coral cantei. Sim. Opa, cantei lá em Tararé. Hoje é dia 1º de setembro, além do aniversário do Corinthians, do Noroeste e do Avaí. Hoje também é dia do profissional da educação física, show, hein? Verdade, Legal. é E hoje é um dia. O profissional da educação física, ele tem uma importância gigante, né? Sensacional. Porque hoje a saúde ela é importante, né, Carlos? Sem dúvida. Então, parabéns aí aos professores, aos educadores de físicos, né? Educação física. Fica aqui o nosso abraço. Hoje é dia também do bailarino, bailarina, do bailarino e da bailarina. Olha aí, bacana. Hoje é feriado em Senhora dos Remédios, Minas Gerais. Não conheço. E é aniversário da cidade de Itiruçu e Igaporã, na Bahia. Nossa. Boa. Mogi das Cruzes, hoje completa mais Mogi um da ano terra de idade. Neymar, pô. Neymar Isso. nasceu em Mogi das Cruzes. E aniversários de Passa Quatro, Cana Verde. Já viu Cana Verde, Chaibe? Ah, Cana Verde tem muito amigo meu que Quase que gosta, tomou uma viu? sábado, Tinha hein? uma torcida do Palmeiras, chamada verdade, Cana não tinha? Verde. Tinha. Serra do Salitre, Nossa. Minas Gerais. Olha só aqui, eu nunca tinha ouvido Também falar não. de Serra do Salitre. Também não. Tem Minas muita Gerais, cidade tem no muitas mundo, né? cidades. Minas é o estado com mais municípios, né? 860 e pouco, eu acho. Bom, vamos começar então a arena. Ó, o pessoal já tá mandando aqui participações. Chegou? Tem alguma coisa mais perto Deixa eu aí? ver se tem alguma coisa mais perto. Deixa eu dar só uma filtrada aqui. Enquanto isso, o ouvinte mandou mensagem de áudio, Bolacha. Vamos ouvir o que os ouvintes estão falando. Vai. Fala, galera do Arena, boa tarde a todos aí. Hoje realmente é um dia muito especial. É o dia do todo-poderoso Timão, né? É o maior do Brasil. Eu sei que há discussões quanto a isso, não né? tem Mas discussão, na verdade. em relevância, É o Corinthians. o Corinthians é o maior aqui mesmo, hein? Não tem O mais jeito. endividado do Brasil. Um abraço a todos aí. Ei, Coringão. Hoje não é dia, Fábio. Não, hoje é dia Hoje de não é celebrar. dia. Hoje é dia de festa. E só pra confirmar aqui, Minas Gerais é o estado com mais municípios no Brasil. Tem 853 municípios no total. Boa! Deus do céu. Ó, o Bruno de Campinas tá falando que foi o Dida. Dida? Não foi o Dida. Foi da prateleira A do Corinthians. O final do telefone 99, o Ricardo 9935 tá falando que é o Emerson Leão. Emerson Leão, campeão paulista em 83, jogava de zebrado, né? Mas não é o Emerson Leão. Não é. Boa tarde, galera do Arena. O que acontece com o campeão da Copa Paulista? Um abraço pra vocês, é o Rafael de Indaiatuba. Boa. Escolhe, né? Escolhe se quer participar da Copa do Brasil do próximo ano, ou caso não tenha vaga em alguma série do Brasileirão, tem a possibilidade de escolher participar da Série D também, do ano de 2026. O Primavera tá vivo, vai encarar a União São João, né? E o 15 vai pegar o Oeste. Tizão. E amanhã define Inter de Limeira e Comercial. A Inter de Limeira Comercial jogo à tarde. Em Limeira, né? Não, é lá em Ribeirão O Preto. jogo é no Palma Travassos. Palma Travassos, o primeiro jogo foi 1-0 pra Inter. Vamos ver aqui o Gramari. Boa tarde, Lupe. Zagueiro Brito. Se eu peguei a dica correta, e agora? Brito era butinudo, hein? Seleção Mas não é brasileira. o Brito, viu, Gramari? Não é. O Gramari fala, e agora? O quê? Os dois vão subir? Sobe somente um e qual? Ou os dois ficam pelo caminho? Passo a pergunta do Gramari para você, Fábio Scheibe. Na tua opinião, o que vai acontecer na Série C com Ponte e Guarani no mesmo grupo?
Eu acho que um vai acabar matando o outro, infelizmente, muito porque também tem o Náutico, né? O Náutico, a gente tá falando um pouco do Brusque, mas o Náutico fez uma campanha irreparável aí na primeira fase também. Você trouxe de manhã aí pelos gols sofridos também, né? O Náutico é uma defesa muito boa, é um time que tem torcida, time que tem camisa, tem história também. Eu acho que Ponte Preta e Guarani vão acabar focando só na briga entre os dois. E pode ser muito prejudicial aos dois, né? Porque o Náutico pode nadar de braçadas aí, conseguir tirar vantagem desse confronto regional entre Ponte Preta e Guarani e acabar conquistando os pontos necessários. Infelizmente, eu acho que apenas um time vai conseguir subir. Se é que o Brusque não vai também aprontar nesse grupo. Mas se você pudesse, um sobe. Ah, mas não vou falar quem. Não sei quem. Eu não tenho bola de cristal, cara. Não, mas você tem opinião. Sim, mas um time. Quem? Não sei, A vantagem da Ponte, por exemplo, a gente tinha falado antes, a Ponte fazer o último jogo, o derby em casa, né, a última rodada, mas ao mesmo tempo pode ser um tiro pela culatra isso. O Guarani entra primeiro jogo jogando o derby em casa, caso o Guarani já vença, dá um passo legal aí na estreia dessa segunda fase. Então eu acho que o Guarani tem essa vantagem. Caso vença em casa, pode ser uma chance importante. Neste momento, acho que o Guarani vai subir, viu? Carlão de Freitas, os dois, nenhum, ou um ou outro? Eu acho que sobe um, Lupe. Quem? É pouco provável os dois conseguirem o acesso, até em virtude desta... Você teve coragem. Até em virtude desta situação. Não, mas arriscar quem vai subir hoje, nem começou, é muito difícil. O momento... Então faz o programa aí, vambora. Eu vejo o Guarani, hoje... Fazer o CBN Esportes é fácil, né? Não, eu vejo o Guarani hoje num momento mais tranquilo. A Ponte, eu acho que essa situação financeira... Saiu! Mesmo Guarani! Não saiu ainda não, pode continuar. Mesmo tendo vencido as 3 últimas, ainda deixa uma certa instabilidade dentro do grupo. E a perda de jogadores importantes. Eu vejo hoje o Guarani no melhor momento. Mas, gente... Eu vivo isso desde 87. Cada maluquice que eu já vi acontecer. É muito problema extracampo, né, pra Ponte. Infelizmente, pra Ponte também, apesar de ter... É evidente que ela é uma força dentre os 4, mas ela chega instável, né? Ela chega instável. É inegável que o grupo emocionalmente passa por problemas. A Ângela mandou mensagem aqui pra gente. Se um time de Campinas subir e o outro não, vocês vão ter que fazer mais lição de casa. Séries A, B e C. Ângela, com base nessa tua opinião, sim. Esse jogador defensor chama Anderson Polga, não é o Anderson Polga. Campeão com a seleção brasileira em 2002. Mundial, o Leonel Camargo aqui, ele foi num caminho interessante, mas não é o Anderson Polga. É verdade. É perto, né? Ele foi num caminho bem interessante. Nessa prateleira aí. Fez parte de uma das grandes conquistas do Corinthians, é defensor e foi campeão com a seleção brasileira. Anderson Polga. São as dicas do nosso jogador misterioso. Quem é o jogador nesse dia especial pro torcedor do Corinthians? O salve rapaziada do Arena, que é o Charutinho do São Quirino. Boa, Charutinho! Semana de derby, ninguém dorme. Participando da enquete é o goleiro Dida, campeão da seleção e campeão pelo Corinthians. Charutinho, grande Charutinho, manda o nome da turma completa. Aquela turma lá do... tem uns malucos São Quirino. Da Rua Rússia, né? Isso, do Jardim Moscou. Jardim Moscou. Manda o nome da galera, porque só tem figura. E você, Rô, não é o Dida, tá bom? Vamos ver outro aqui. E não esquecer do nosso glorioso Fantasma do Paraná, que também venceu no final de semana. O Operário, né? Venceu o Coxa. Boa tarde, galera do Arena. Rodrigo Pulpo de Campinas. Hoje também é uma data que nos remete a uma profunda reflexão, pois há 86 anos, em 1º de setembro de 39, tinha início a Segunda Guerra Mundial. Sobre o jogador do Corinthians, que foi campeão com a seleção brasileira, meu palpite é o goleiro Gilmar dos Santos Neves. Pupô, não é o Gilmar dos Santos Neves. Vamos ver aqui mais um. Fábio Santos mandou pra gente aqui o nosso grande Lucas Maciel. Não é o Fábio Santos. Vamos ver mais um. Santos. Boa tarde. Pessoal do Arena, o homem é o Roberto Carlos, não é o Roberto Carlos. O pessoal tá passando longe, hein? Tá, até agora nada, né? Só o Anderson Polga foi num caminho interessante. Mas não é o Anderson Polga. O Valdir Félix de Cosmópolis. O jogador é o Anderson Polga, campeão mundial com 2002 pelo Brasil e 2002 pelo Corinthians. Não é o Anderson Polga. O jogador é o Zé Maria. Não é o Zé Maria. Edson Antunes que mandou mensagem pra gente. Maria, lá do Terrão. Vampeta. Não é o Vampeta.
Boa tarde, o jogador é o Roberto Carlos. Não é o Roberto Carlos e nem o Vampeta, nenhum dos dois. Dida, não é o Dida também, Gabriel Amaro que mandou mensagem. Não joga só a Copa do Mundo, né? Tem outras competições também. Exatamente, eliminatórias da Copa. Não, que vale título, né? Copa América, Confederações, Olimpíadas. Então. Que mais? Pan-Americano. Vale então pode tem ter sido vários. campeão por outra competição, não a Copa do Mundo especificamente. O Flávio Luiz de Campinas tá falando que é o Zé Elias. Não é o Zé da Elias. Fiel. Não é o Zé Elias. Então, por enquanto ninguém ainda acertou. Não. Jogador, hoje é aniversário do Corinthians, né? Grande Corinthians, 115, né? 115 anos. Nós pensamos nessa história maravilhosa, um jogador que fez parte de uma das grandes conquistas do Corinthians. Qual uma grande conquista do Corinthians? Campeonato Brasileiro de 99, por exemplo? Não, eu acho que é Libertadores de 2012, né? Libertadores, Mundial de 2012. Sim. Então, assim, esse jogador fez parte de uma das grandes conquistas do Corinthians, é um defensor e foi campeão vestindo a camisa da seleção brasileira. Sabe quem é? 19 Quem é? 991869070. Manda o palpite, porque daqui a pouco as mensagens vão pro ar. Carlão, pra gente fechar a Série C, a última rodada... O Guarani teve ali um probleminha, mas assim, tudo saiu dentro do combinado. Sim. E a Ponte fez um jogo protocolar. Aliás, eu fiquei um pouquinho decepcionado com o Londrina, só que eu preciso entender que era um jogo que, assim, já não tinha muita coisa envolvida, né? Foi um jogo bem tranquilo, né? Porque as equipes já com os objetivos definidos, a Ponte conseguiu uma vitória, passou um sufoco no final lá com o Diogo fazendo uma defesa de pênalti, mas conseguiu vencer com o Toró. Eu acho que o Toró pode ser aí uma grande surpresa da Ponte para esta fase decisiva. Mais uma vez balançou a rede, a Ponte conseguiu terminar aí na segunda colocação. E o Guarani passou um certo apuro no final, mas já estava aí com a classificação encaminhada desde a vitória sobre o Confiança. Estamos atentos aqui em relação à data do primeiro jogo do quadrangular final. A gente vai pro repórter CBN. Daqui a pouco tem Campeonato Brasileiro e mais dicas do jogador misterioso. Quem é? Aqui Fala no pra Arena. mim, quem é? Repórter CBN. Segunda-feira, 1º de setembro de 2025, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, afirmou que o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado exige serenidade e precisa ocorrer sem interferências. Ele deu a declaração a jornalistas após ser questionado sobre a pressão do presidente americano Donald Trump para suspender o processo. Barroso não vai participar do julgamento que começa amanhã, porque o caso é analisado pela primeira turma do STF. O colegiado é composto pelos ministros Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Luiz Fux. O controle da Reag Investimentos foi colocado à venda pela holding responsável pela empresa. A companhia foi alvo da operação contra a facção criminosa PCC na Avenida Brigadeiro Faria Lima, na zona oeste de São Paulo. A investigação aponta que 11 fundos ligados à gestora de investimentos foram usados para ocultar bens como imóveis, veículos e até usinas de álcool. A negociação não altera os efeitos do inquérito. A polícia de Santa Catarina investiga o desaparecimento de um pai de 48 anos e do filho dele de 13 em Balneário Camboriú, no litoral do estado. Eles foram vistos pela última vez na sexta-feira. O homem é natural dos Estados Unidos e o adolescente da Nicarágua. O presidente da China, Xi Jinping, criticou o que chamou de comportamento intimidatório na ordem mundial. Ele também fez um apelo pela oposição à mentalidade da Guerra Fria e ao confronto entre blocos. O líder chinês ainda defendeu o multilateralismo e o fortalecimento da ONU e da Organização Mundial do Comércio. As declarações foram dadas durante a cúpula de cooperação de Xangai. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, participaram do encontro. O horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Leandro Lopes, chegando com as informações do trânsito nas estradas da região. Boa tarde, Leandro.
Boa tarde, Lupe, uma ótima semana. Santos Dumont, tráfego livre nos dois sentidos, sem ocorrências para o nosso ouvinte que trafega até o aeroporto de Viracopos, como Indaiatuba e Salto, como também quem vem para Campinas. Rodovia Dom Pedro, trânsito moderado na chegada a Anhanguera no KM 141, mas nada que atrapalhe o nosso ouvinte. Acidente interditou faixas no KM 113 da Zeferino Vaz, em Campinas. Acesso à pista sul da Dom Pedro I já está liberado e o trânsito normalizado. Na Anhanguera, no KM 56, em Jundiaí, sentido interior, tivemos um acidente às 15h45 entre um veículo de passeio e um caminhão sem vítimas. A faixa 1 ficou fechada até às 16h10 e nesse momento o tráfego normalizado sem lentidão no local. Bandeirantes, nosso ouvinte também não enfrenta dificuldades nos dois sentidos, como também a Campinas Mogi e a Campinas Montemor, meu amigo Lupe. Valeu, Leandro, que volta na programação da CBN com outras informações do trânsito. Arena CBN. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, construindo o mundo. Vamos nessa, 4h36, Arena CBN de volta. Boa tarde ao Daniel do Jardim Olina. Seria o zagueiro Marquinhos? Marquinhos, do Paris Saint-Germain? Pode ser. Ou teve aquele Marquinhos, que levou que brigou com o sacode Tevez, né? do Tevez, né? Ah, é verdade. Jogou no Figueirense também, né? Não, mas não é o Marquinhos não, viu, Daniel? Final do telefone 0571. Mas obrigado pela participação. Ó, quem que é esse aqui? Vamos ver. Paulão. Grande Paulão. Boa tarde. Edu Dracena. Edu Dracena fez gol naquela goleada sobre o São Paulo, né? 6-1, mas não é o Edu Dracena. O Joel de Valinhos, Santista, falou que é o goleiro Ado. Ado, reserva na Copa de 70. Era do Rivelino. Era um dos jogadores mais bonitos da época. Sério? Sério. Eu treinei nesse Loiro. Você treinou? O Ado e o Rivelino. E como que ele era, o Fabião? Galã. Loiro, cabelo, olhos azuis. Como fala olhos azuis. Como é que ele era? Loiro. Nossa. Olhos azuis. Que tudo, Mas hein? ele era galã. Ele e Emerson Leão. Mas é o goleiro Ado ou não? Não é o Ado. Não é o Ado. Não é o Ado. O Zuza, grande Zuza. Ali, o Ado. Grande Zuzinha. O Zuza tá falando que é o Fábio Luciano. Pô, o Fábio Luciano foi Mas bom, hein? não é o Fábio Luciano, hein? Não é. Ó, mais um aqui, ó. Esse jogador, por acaso, seria o Ricardinho? Ricardinho. Não é defensor. É, meio campista. Ó, tem mais uma aqui, ó. É o Marco Antônio Carvalho do Jardim Botafogo. Ele tá falando que é o Amaral. Amaralzinho? Amaralzinho que jogou Capivari no pro Palmeiras? Ou Amaral zagueiro, ex-Guarani. Pode ser, mas não é nenhum dos dois, Não né? é nenhum dos dois. É. Vamos ver aqui mais um. E o Augustus Godoy. Esse jogador do meu timão é o Basílio, campeão com a seleção no PAN de 79. Augustus, não é, rapaz. Não. É defensor. Não é, mas você foi bem. Quem que é esse aqui? O Inácio. Boa tarde ao Jorge Henrique. Não é o Jorge Henrique. Pô, Jorge não Henrique, é o Jorge Henrique. Aliás, pra gente falar agora de Campeonato Brasileiro, vai mandando mensagem. Vamos dar mais uma dica? Bora, Lupe. Então vamos lá. Boa, esse jogador que fez parte da história do Corinthians, Fábio Scheibe. Atenção, Então vamos lá, hein? calma aí. É defensor, campeão pelo Corinthians. Não, peraí. Campeão por uma das grandes conquistas do Corinthians. Tá. Porque tem muitos títulos do Timão, né? Tem. Sim, mas uma grande conquista. Uma grande conquista. Brasileiro, E ele foi campeão com a seleção brasileira. Vamos lá. Ele fez... deixa eu ver aqui...
Várias dicas tem que dar pro pessoal, cara. Aquela lá da final do Fez gol em final. Fez gol em final pelo Corinthians. Isso. Fez gol em uma final com a camisa do Corinthians. Mas não necessariamente Não esse gol foi nesse título não. tão importante que você falou. Não foi. Ele fez. O Corinthians jogou uma decisão, ele brocou. Ele foi pra rede. Tá bom, né? Mesmo sendo defensor, né? Mesmo sendo defensor. O final do telefone aqui, Fábio Scheib, o Luiz Santos, final do telefone 3185, manda a seguinte mensagem: pênalti roubado para o Palmeiras contra o Corinthians no derby. Pênalti, Eu claro. vi 2 pênaltis. Sim. Um em cima do Vitor Roque e um em cima do Flaco. Será que ele tá falando pênalti a favor do Palmeiras ou que não deram Pênalti pro roubado Palmeiras? para o Palmeiras. Ah, para o Palmeiras, porque teve um pênalti também que o André Ramalho colocou a mão ali, o juiz acabou deixando passar, não achou que foi pênalti, o VAR não chamou também, logo depois do empate do Corinthians, mas o pênalti foi pênalti, realmente. No Vitor Roque, que tentou continuar, o Vitor Roque é muito forte, né, muito batalhador ali, conseguiu pegar a bola, conseguiu continuar na jogada, e o Flávio Lopes depois acabou sendo calçado, né, pelo Charles, um pênalti muito bem batido pelo Vitor Roque. O Palmeiras sofre bastante com essa questão de pênaltis perdidos. Ontem o Vitor Roque fez como um centroavante tem que fazer. Meteu a pancada em cima do gol ali, né, Carlão? E acabou furando, fazendo 1-0 pro Palmeiras. Mas olha como que são as sustentou coisas. depois, né? Se a jogada para naquele lance do Vitor Roque com o Gustavo Henrique, eu achei realmente que ele foi segurando o Vitor Roque, eu acho que mesmo o árbitro não daria pênalti. Não, do Vitor Roque não, mas do Flávio Lopes sim. Não, sim. Então. Não, mas o Lopes citou que Só os que dois. eu achei mais pênalti em cima do Vitor Roque do que do Flaco. Ele foi segurando o Vitor Roque não conseguiu finalizar. Mas é isso que a gente pede, né? Porque o centroavante não fica caindo toda hora. Ele continuou. Ele é forte. Continuou. O Vitor Roque é o cara chato, né? O atacante chato de marcar, ele não para, é muito forte, mesmo garoto. E tá encontrando ou reencontrando um bom momento, né? Realmente essa parceria entre Flávio Lopes e Vitor Roque deu muito certo. Se você fosse presidente de clube, tem na mesa Vitor Roque e Flávio Lopes, quem que você contrata? Só pode um. Vitor Roque? Vitor Roque. Tá bom. Vitor Roque. Beleza. Boa. Apesar que o Flaco ele tem uma amizade com o gol, mas o Vitor, ele faz mais, o Flaco faz mais gols que o Vitor Roque, mas eu sou mais Vitor Roque. O final do telefone 1831 falou que é o Leandro Castan, não é o Leandro Castan, que um dia vestiu a camisa do Guarani Futebol Clube. Não é o Vladimir, a Milvia de Valinhos, Milvia não é o Vladimir. Não é o Vladimir, tá bom? Fala pra Milvia que sexta-feira é Valinhos, né? Valinhos, mas com calma. Não vamos emocionar. Sexta-feira é Valinhos o quê, Carlão? Não, baladinha? Baladinha. É News Truck. Ele vai pra uma baladinha. Baladinha. A Milva é prima da Camila, pô. Bugrino, mulher de Duzão Bugrino, roxo. Você conhece todo mundo aí, Carlão? Porra, tudo parceiro. Mas aí tem um detalhe também importante, hein? Você falou dessa questão aí de Palmeiras, dificuldade, tudo, mas o Palmeiras não consegue. Eu acho que o Corinthians, ele conseguiu achar um jeito de vencer o Palmeiras. Ou de sair de uma partida sem perder pro Palmeiras, porque ele empatou ontem, né? Mas assim, acho que o Palmeiras tem uma dificuldade gigante nesses últimos anos. Na verdade, em 2025, esse último ano, né? Mas assim, parece que o Corinthians achou o calcanhar de Aquiles do Palmeiras. O futebol ele é muito cíclico, né? Há algum tempo tivemos o Palmeiras goleando o Corinthians, tal, uma facilidade e tal, a diferença das equipes, né? E até hoje, mano, tem uma diferença. O Palmeiras é melhor que o Corinthians, tem mais elenco. Mais organizado. Agora, é impressionante como o Corinthians encontrou realmente uma situação, encontrou meios para tentar equilibrar as ações com o Palmeiras e vencer, né? Ontem rivalidade, não venceu, né? Rivalidade, que os caras falam mesmo que quando entra em clássico é diferente, realmente é diferente, né? O Corinthians perdendo para todo mundo aí recentemente, os jogos ele encara jogando mal, o Palmeiras ele vai lá e encara realmente, o Palmeiras não tirou até o Abel do sério, que falou, se todos os campeonatos fossem de verde, o Corinthians seria campeão. Nossa, ele ficou bravo na entrevista pré. Foi a moça na pré. Ela falou, do Corinthians e tal. Ele começou a falar. Nos últimos 5 anos. Nos últimos 5 anos. Ele ficou bravo. Mordeu. Mas muito a chumbada. Mas muito. Ele morde fácil, né? Nossa senhora, tranquilo. Não ia aguentar uma semana com nós aqui na Arena. O Abel. A gente acha que o Fabião que morde. Quem é? Abel Ferreira morde mais. Vai falar do Corinthians pra ele ainda? O final do telefone 6478 falou aqui se a gente tá sabendo do Marcos Leonardo no São Paulo. Já tá certo ou não? Então, tem que decidir até amanhã, né? No encerramento da janela, né? O São Paulo que vai conseguir contratar o Marcos Leonardo sem gastar um tostão sequer. O Al Hilal, né? O time do Marcos Leonardo lá na Arábia Saudita vai emprestá-lo ao tricolor de graça.
e os vencimentos, ou seja, os pagamentos, os salários mensais até dezembro de 2025, o próprio Al Hilal vai arcar com eles 100%. São Paulo só vai expor o jogador, no bom sentido da palavra, só vai pôr como vitrine o Marcos Leonardo, que pretende ser lembrado por Carlo Ancelotti, então ele quer usar o futebol brasileiro para poder aparecer mais. E vale a pena, né, Carlão? Cara, o negócio Se for nesses moldes, porque o São Paulo não tem um atacante hoje. Não tem. Não tem o Caleri machucado, o André Silva machucado. Até o Ryan Francisco também tá machucado também, né, o São Paulo encontrando dificuldades. E o Marcos Leonardo, quando começou essa situação, eu falei, isso é história pra boi dormir, né? Você acha que o São Paulo vai conseguir contratar mais? Porque na Copa do Mundo ele se destacou, principalmente aquele jogo contra o Manchester City lá também, que foi o melhor da partida naquele jogo. Tem como pagar o Marcos Leonardo. São Paulo hoje não tem como pagar. Clube brasileiro. Vitor Roque ou Marcos Leonardo? Hoje Vitor Roque. Tá bom. Hoje Vitor Roque. Vitor Roque. Vamos com mensagem de áudio, Bolacha. O ouvinte participa aqui do Arena CBN. Fala, rapaziada, boa tarde. Boa tarde. Um duelo interessante que tá acontecendo na Série A do Brasileirão. Qual que é? Os times paulistas. Eles estão divididos em 2 potes, né? Que? Pote 1 com Mundial, pote 2 sem Mundial. E nessa rodada... Opa! Olha lá. Essa daí parece ser boa, essa corrida, sem hein? Mundial, levaram vantagem, porque o Mirassol ganhou, fez 3 pontos, o Palmeiras empatou, besteira, fez mais um, e o Bragantino perdeu, né? Imaginando isso quanto tempo. Do outro lado, Corinthians. E o aplicativo comendo solto. Comendo solto. A viagem dos caras, mano. E o São Paulo perdeu. É verdade. Então aí na rodada, os times sem Mundial fizeram mais pontos. Parabéns, Chay, é o representante da bancada, né? Valeu. E com viagem na roda, né? Rolando, o dinheiro tá fácil, né? Todo aplicativo e ele só Ó como muda, o Fabião era 5, o Renatinho Alves. Agora pegou, né? Agora ele tá dando umas cutucadas no Fabião, o Fabião tá ficando bravo. Mais um. Não, o cara fica pensando isso desde aqui. Fala, Lupe, boa tarde. Boa tarde. Carlão, fala, Sem graça. Fala, fera. Olha, do grupo aí da Série C, dos Campineiros, sobe o Guarani. Bom. Aliás, nesse grupo sobem Náutico e Guarani, na minha opinião. Tá. E do outro lado lá sobem Caxias e mais alguém. Dá, mais alguém joga bem. Boa. Tá bom, tá a opinião do ouvinte. Mas que seja São Bernardo, né? Mais um paulista. Paulista. São Bernardo que tem batido na trave já faz alguns anos, né? Mais um. Tarde, Arena. Vamos lá. Para o Palmeiras ser campeão, começa com ele precisa fazer 2 resultados diferentes do Flamengo. É ganhar do Flamengo e ganhar o jogo a mais. Vamos lá. O resto, ele pode fazer um copia e cola do resultado do Flamengo. Certo? A partir das que o Flamengo ganha, o Flamengo pode ganhar de 3, de 4, de 8. Se o Palmeiras ganhar todas de 1-0, o Palmeiras vai ser campeão. Aí eu lhe pergunto, vão julgar o título do Palmeiras, vão desmerecer o título do Palmeiras porque o Palmeiras foi campeão burocrático? Foi. E o Flamengo não foi porque joga futebol mais bonito? Não, em 1982 a seleção brasileira não foi campeã, é lembrada até hoje, mas a Itália é campeã mundial com todos os méritos também, acabou jogando futebol um pouco mais burocrático, mas acabou levando o troféu. O que importa realmente é o troféu. Nessa contagem dele, os pontos são mais importantes que os gols também, né? Apesar do seu Flamengo ter feito 8. Mas é muito difícil, né? O Flamengo... O Samuelino foi convocado, né? Foi. Ninguém nem sabia que existia, de repente convocado. Mas tá bom. Mas ele é bom jogador, hein? Acho que o ouvinte ele tá meio bravo, né? Porque não só a gente, né? Mas acho que todo mundo reconhece que o Flamengo joga futebol mais bonito, mas isso não significa título. Os pontos são mais importantes. A possibilidade que os gols, né? de conquistar título é mais fácil jogando bonito. Agora... Mais um. Palmeiras é forte também. Fala, galera do Arena, tudo bem? Boa tarde. Aqui é o Gustavo de Campinas, tudo bem? Tudo bem. Falar uma história rápida do Noroeste. Olha lá. Vai, Gu. O Guarizo lá. Toda de lá. É primo do Guarizo. Uma vez eu fui visitar, que eu gosto muito de futebol, fui visitar o Norusca. Tá. Norusca. Chegando lá no Norusca, eu de bermuda, tênis, meia, camiseta, normal. Cueca. Pessoa normal. Zunga. Simplesmente Meia. tinham 5 jogadores pro lado de fora conversando. Só escutei um rapaz falar assim: esse aí é o novo jogador que veio de lá de Campinas, que tinha me informado, cara, de Campinas, que eu ia lá, né? Jogador. Os meninos pegou e falou: esse é o novo jogador que veio lá de Campinas. Eu acho que ou é da Ponte ou é do Guarani. E aí eu fiquei naquela resenha deles, né, meu? Eu falei: e agora? O que eu falo pros caras? O diretor era o Damião. Damião Garcia. E aí eu peguei, fui lá, conheci o Damião, conheci o pessoal, conheci todo mundo. Paulo Garcia. Mas nada de jogador, tá? Simplesmente
Fui lá pra passear. Um abraço pra todos. Mas não recebeu o salário, não, pelo treino lá, velho? Não ficou mais inteiro. Você já pensou, hein? Pois é, cara. A pessoa participa do coletivo da madrugada, Coletivo hein? do Noroeste, cara. Sabe o que é coletivo da madrugada, Chaibe? É o busão, velho. Não, coletivo da madrugada é aquele coletivo que, assim, você fala que, ó, a Ponte vai jogar com um time tal. Isso, é. Aí chega no jogo, muda tudo. Você fala assim, ó, teve um coletivo na madrugada, o técnico mudou Teve uma todo vez, mundo. outro dia a gente tava lembrando de alguns jogadores periféricos do Palmeiras, o Elson, que jogou no Palmeiras, jogou aqui na Ponte. Ituano também. Aí ele ficou bravo que Jair Pisserni 2003. tirou ele do time, ele era titular do time naquela Série B lá. Camisa 8. É, aí Pisserni tirou ele do time, aí foram entrevistar ele entrando no táxi, chegando no aeroporto. Aí ele falou assim, eu acho que eu fui sacado no treino da madrugada. Tava pé da vida, Elson. Ó, tem muita gente mandando Cris Zagueiro, não é o Cris Zagueiro, esse jogador do Corinthians. Foi citado. Lupe, Mas é da mesma temporada ali, né? O Carlão do Miriam falou que é o Gil, não é o Gil. Deixa eu ver aqui. Amaral, não é o Amaral. Boa tarde, esse jogador do Ninguém Corinthians falou. é o Fábio Santos, não é o Fábio Santos. Cara, ninguém acertou por enquanto. Fomos bem. É, Flávio Dá mais Luiz, uma dica, então, pra Célio eles, Silva, Canhão, não é o Célio Silva. O áudio eu não tô conseguindo ouvir agora, mas já eu vou ouvir. Zagueiro Felipe, não é o Felipe. Zagueiro Marcelo Dian, não é o Marcelo Dian, foi cogitado, mas não é. É a Rayane de Campinas, e o jogador, segundo meu pai, é o Vladimir. Não é o Vladimir, viu, Rayane? Mas manda um abraço pro seu pai. Dá mais uma dica aí, Lupe, vai. Não, pô. vamos ver aqui se alguém acertou. É o Basílio? Não é o Basílio. Washington do Jardim Olina. Jogador é o Célio Silva, não é o Célio Silva. É, Paulinho Volante, é o Paulinho, não é o Paulinho. Doni, não é o Doni. Tony Eber. Deixa eu ver aqui. Nossa, agora chegou um monte aqui, ó. Ixi. Fábio de Hortolândia. É o Chicão, não é o Chicão. Zé Maria, não é o Zé Maria. Os caras não estão adivinhando. Fomos bem. Vou dar mais uma dica antes do Acho que intervalo, agora hein? vai dar bom. O que eu falo aqui? Fala pro pessoal acertar aí, velho. Foi tetracampeão mineiro. Aê. O cara que é tetracampeão mineiro é porque ele fez história também num time de Minas Gerais. Ah, pelo mesmo time ele é tetracampeão? Tetracampeão mineiro. Ah. A gente vai pro intervalo e volta já. Será que foi pro Ipatinga, cara? Não, né? Arena CBN. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. Vamos com a tabela do Mundial Feminino de Vôlei. O Brasil venceu e já tem vaga garantida nas quartas de final. O Brasil venceu no último domingo a República Dominicana por 3-1. Os confrontos das quartas de final. Holanda encara o Japão, a Itália encara a Polônia, o Brasil encara a França. Quinta-feira, dia 4, às 7 horas da manhã, e os Estados Unidos vai encarar a Turquia. Olá para você que acompanha a CBN pelo YouTube, eu sou a Aline Albuquerque, repórter da CBN Campinas, e a gente está sempre circulando pelas ruas de Campinas e da região para trazer as principais notícias do dia, da semana, para você ficar, claro, muito bem informado. Notícia policial, econômica e muito mais você confere também no 99.1 FM, no nosso portal CBN Campinas e também, claro, nas redes sociais. Fica ligado. Referência em qualidade e satisfação. Arena CBN.
4h54, Arena de volta. Boa tarde, pessoal. Educação física nas escolas públicas hoje não existe, infelizmente. Eles tá criticando aqui o final do telefone 7079. Quem que é? O Sérgio. Ele falou que o jogador é o Elivelton, não é o Silvinho, não é o Elivelton e não é o Silvinho. Os caras não estão adivinhando. Ó, Wilson Mano é o Everton de Cosmópolis, não é o Wilson Mano. Ó, 4h54, eu tenho ainda o sarcófago da Corrida Integração 2003, hein? Boa! 2003. Mais uma dica, deixa eu ver se ninguém acertou. Eu acho que é o Fabrício, Paulinho Maradona, não é o Fabrício. Deixa eu ver aqui. É o Ronaldo Fenômeno, o Reinilson de Campinas, não é defensor. O Cláudio de Campinas é o Ronaldo Fenômeno, não é. É defensor, fez parte de uma das grandes conquistas do Corinthians, campeão com a seleção brasileira. Ele perdeu para o Corinthians. Não, ele fez gol pelo Corinthians. Isso. Numa decisão que o Corinthians foi campeão e fez história num clube de Minas, tetracampeão mineiro. Não é o Gralac. Não é o Gralac. Chutava forte, Gralac. É o Cris Carequinha. Marcel, não é o Cris Carequinha. Petkovic, não é o Petkovic. Os caras tá aí, é brincadeira, né? O Biel, o Cris jogou com ele, cara. Acho que o Cris jogou com ele. Sim. Boa tarde, o jogador é o Márcio Santos. Flávio de Vinhedo não é o Márcio Santos. André Santos também não é o André Santos. Ó, a última dica, hein? Ah, agora é pra matar. Foi campeão com a seleção brasileira da Copa América de 99. 99. Foi no Paraguai, né, a Copa América de 99. Isso, o Ronaldo deu uma chicotada no final contra a Argentina. E dá uma olhadinha na lista dos jogadores campeões mundiais em 2000. Abre o sarcófago! Aí. Edição de número 20, hein? 2003. Chegamos na metade. Aí, 20, 2003. Número redondo. 2003. E você acompanha com imagens através do nosso YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Para quem tá no FM, vai ficar com o áudio da reportagem. Olha, muito legal a edição de 2003. Como foi a Corrida Integração? Você acompanha a partir de agora. Uma integração entre homens e mulheres nas ruas de Campinas. Na cabeça dos atletas, só uma vontade: fazer bonito na 20ª Corrida Integração. Elas estão nas ruas de novo para driblar limites. A subida e a adversária também, porque e também o clima que hoje está quente, muito quente. Então vai ser meio difícil. Está muito quente, mas tô tranquila que vai estar difícil para todas. Tem gente que participa pela primeira vez. Se eu chegar entre os 1000 primeiros, tá ótimo. Mas também tem atleta que quase venceu no ano passado e que não quer perder a chance neste ano. 3 segundo lugar, 3 terceiro. Quem sabe esse ainda pra ganhar. Nós corremos atrás de uma das atletas favoritas. Dá pra arriscar uma colocação? Se Deus quiser, eu pretendo fazer uma boa prova e tentar um lugar no pódio. Já que é pra correr contra o tempo, é dada a largada. Com 2 minutos de prova, o vice-campeão do ano passado dá pinta de que neste ano o primeiro lugar vai ser dele. Durante o trajeto, as pessoas aplaudem o grupo de elite. Depois da primeira subida na Avenida Júlio Prestes, a disputa pelo primeiro lugar fica entre Maria Zeferina e Sirlene. Na descida da Norte-Sul, as duas seguem emparelhadas, passo a passo, sem deixar a adversária ganhar vantagem. A terceira colocada fica bem mais para trás. Maria Zeferina passa à frente na metade da prova. Faltam 5 quilômetros e o trecho mais difícil. Subida da rua Jorge Krug. Aqui começa a se destacar Frank Caldeira de Almeida, de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Soberano na prova, ele dá uma conferida para ver aonde está o segundo colocado. Sirlene sente a subida. A partir daqui, Maria Zeferina se mantém na liderança e já é recebida pelo público como campeã. No último trecho, Frank arranca para completar a prova em 30 minutos e 1 segundo e conquistar o lugar mais alto no pódio. Tá aí a edição 2003 da Corrida Integração. Maria Zeferina Baldaia mais uma vez fazendo bonito pelas ruas de Campinas e conquistando mais um título da Corrida Integração no sarcófago desta segunda-feira. 4h59. Ah, o pessoal começou a acertar agora, hein? Muitas dicas, né? Ó, João Carlos, o Fábio de Hortolândia, mas o primeiro que acertou, eu vou dar os créditos pra ele, foi o... Deixa eu pegar aqui, ó.
O Paulo, de Campinas. João Carlos dos Santos, é ele mesmo. O pessoal mandou Rock Júnior, Dida, Fred, gostava do João Carlos. Nossa. Quem mais aqui, ó? Edson. Quem mais? Donizete Pantera. Donizete Pantera. João Carlos dos Santos, acertou agora também aqui o Guilherme. João Carlos, ele foi campeão mundial com o Corinthians em 2000. Isso. Ele também fez parte do título de 2001, Campeonato Paulista, e fez gol contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Isso. Ele foi tetracampeão mineiro com o Cruzeiro, aliás, fez história também no Cruzeiro, né? Campeão da Libertadores com o Cruzeiro. Campeão de Libertadores, vice-brasileiro contra o Corinthians. E ele perdeu pro Corinthians uma final de brasileiro. 98. Pro Cruzeiro. Era quando ele tava João no Cruzeiro. Carlos, Marcelo Djan, Gotardo. João Carlos é o nome do nosso jogador misterioso. Eu acho que ele jogou a final de 97 também, Cruzeiro e Borussia, né? Era Cruzeiro e João Borussia? Carlos. João Carlos. O Gonçalves contratado, acho que assumiu o lugar dele. Contratado para aquele jogo só. Nelsinho Batista, treineiro do Cruzeiro naquela final. Nelsinho Batista, exatamente. João Carlos, zagueirão, fez história, não é a primeira prateleira. Só pra você pegar aí a característica do quadro, aliás, o ouvinte falou assim, esse quadro, quem é o jogador, é mais legal do que aquele... Eu não vou usar o adjetivo. Indaiatuba pega fogo, você falar isso, sarcófago. velho. Ixi. Indaiatuba agora tá fervilhando. Adilson Batista mandaram aqui. Adilson foi um baita zagueiro Cocito, quem mais? Ó, Guilherme Arana. Não, era o João Carlos, tá bom? Beleza, galera? Fechou? Bom, é o seguinte, hein? Não saiu o horário do derby, por enquanto. Nós estamos aqui atentos. Você pode acompanhar aí na programação da CBN Campinas, que a qualquer momento a gente vai trazer com detalhes quando a tabela for desmembrada. É isso ou não é, Chaib? Exatamente. Começando a semana, a única certeza é que será neste final de semana ou na própria segunda, também com menos possibilidades, mas vai ser nos próximos dias a primeira rodada do quadrangular final já da Série C. Boa semana, Fábio Chaib. Boa semana, Carlão de Freitas. Semana tem seleção brasileira, hein? Verdade. E a gente volta amanhã com o Arena. Ótima semana pra todo mundo.